Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Silas Filho, estou aqui para abordar, para explanar em linhas gerais o que a gente vai abordar no nosso curso. Direito e narrativa, diálogos entre a ficção e a realidade. Nos reuniremos, juntos estaremos, uma plataforma online que vai funcionar o nosso curso. A gente tem tempo aí para se programar, para que juntos estejamos. E a proposta de abordagem, nesse curso específico da Noma, dentre os tantos cursos excelentes que foram propostos nessa temporada de inverno, podemos assim falar, da Noma, o nosso, Direito e Narrativa, tem o intuito de trabalhar aquilo que vem sendo estudado, pesquisado, abordado nas relações do movimento Direito e Literatura. Uma das formas possíveis das abordagens jusliterárias. Como a gente sabe, no âmbito do movimento Direito e Literatura, que tem crescido cada vez mais, a gente vive aquela que seria a terceira onda, a terceira fase desse movimento, em que pululam publicações, eventos, abordagens, com relação a essa abordagem interdisciplinar de Direito e Literatura. O que é muito bom, é algo salutar. Mas acende aquela luzinha vermelha no sentido de estabelecer uma abordagem, não digo sistemática, mas uma abordagem que leva em conta a epistemologia das áreas trabalhadas, direito e literatura. E dentre os recortes, ou chamados de métodos também, que essa relação direito e literatura costuma estabelecer, se dá a relação de direito como literatura. São as abordagens clássicas, as formas clássicas, sem prejuízo de outras tantas que surgem e têm surgido cada vez mais, na medida em que são aprimorados os estudos jusliterários. Então a gente tem como métodos clássicos o direito na literatura, o direito da literatura e o direito como literatura. Essa distinção, inclusive, é um dos pontos, é um dos temas que a gente vai trabalhar no nosso curso. Ou seja, como se dá essa epistemologia, podemos assim dizer, da relação interdisciplinar direito e literatura e quais são esses métodos possíveis, clássicos, de serem trabalhados. Então, inclusive na nossa primeira aula, estou aqui com o nosso plano de ensino que está disponibilizado para vocês consultarem. A gente vai trabalhar então no nosso primeiro encontro. Fundamentos teóricos da relação direito e literatura. Então, como surge o movimento, para a gente compreender quais são essas fases, a gente mencionou que estamos situados numa terceira onda, uma terceira fase, e o que leva em conta como aporte teórico que possibilita uma abordagem salutar, que seja de fato contributiva por uma relação. Se a gente está falando interdisciplinaridade, eu tenho que levar em conta o aporte teórico de cada qual. As bases da teoria do direito e da teoria literária. Então, já voltado para essa preocupação, de um referencial de cada qual, então a gente vê algumas nuances, algumas especificidades, pelo menos aquelas essenciais, as fundamentais, ou pelo menos as básicas, para que a gente compreenda, estabeleça um chão mínimo onde a gente possa pisar com segurança. Então, algumas bases da teoria do direito, que precisam ser levadas em conta nas relações de direito e literatura, e também da própria teoria literária. Repetindo, é uma abordagem interdisciplinar, tem que ser levada em conta questões essas. E num terceiro ponto, terceiro momento dessa nossa primeira aula, direito e literatura como linguagem. Um dos elementos, uma das questões que ligam, que possibilitam essa ligação do direito com a literatura é justamente o fator linguagem. O direito, dentre tantas perspectivas possíveis, entre tantas conceituações ou classificações, definições que podem ser feitas, uma delas é que direito é linguagem. E direito é linguagem, se apresenta como linguagem. Tal qual a literatura. A literatura também é, sob certo aspecto, linguagem. Então, esse é um dos elos que justifica essa aproximação. É uma das questões que possibilita a relação direito e literatura.
já voltado para o tema do nosso curso, após essa preparação dada no nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, a partir dessas 3 questões, né, que a gente estabelece, portanto, que a nossa abordagem será uma espécie de direito como literatura, e passamos a entrar na aula seguinte, né, no encontro daí da sexta-feira, do dia 25 de junho, narrativa literária e narrativa jurídica. Ora, se a gente vai estabelecer, portanto, né, que o fator linguagem possibilita essa relação direito e literatura, a gente vai pensar a relação direito e literatura a partir da narrativa, né? Não é à toa que o nome do nosso curso é Direito e Narrativa, né? Direito e Narrativa. Narrativa literária e narrativa jurídica, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico que a gente trabalha, que a gente aborda, né, no nosso segundo encontro, nossa segunda aula, né? De que modo a gente pode compreender como sendo narrativa? O que é narrativa? Né? O que significa narrativa? Quais são os elementos que constituem a narrativa? Esse é o tema que a nossa preocupação, que a gente inaugura, portanto, esse nosso segundo encontro, né? E define, né, propõe uma definição para a narrativa literária, de acordo com a teoria literária, e para aquilo que seria a narrativa jurídica, né, que alguns pesquisadores, alguns tantos autores, já propuseram, né, já vem construindo isso, né, no âmbito do movimento Direito e Literatura. Então a gente tem estabelecido o que é narrativa literária e o que é narrativa jurídica, para que na sequência, né, a gente estabeleça, a partir do critério, a partir do fator linguagem, uma questão, uma noção sobre realidade e ficção. O que é realidade e o que é ficção. Mas o que é realidade, o que é ficção, a gente vai pensar na perspectiva de uma abordagem jusliterária, né? Por isso que a gente vai chamar de realidades da ficção e ficções da realidade. O quanto de ficção, né, enquanto de ficção se estrutura uma obra literária. Uma obra literária, ela é sempre puramente ficcional? Não tem nada no âmbito da realidade que diga respeito à literatura, será? E no direito? O direito, né, costuma ser dito que ele lida com a realidade, ele parte como algo, né, erigido da realidade social para operar, para produzir seus efeitos, normatizar, estabelecer condutas regrativas, dirimir conflitos, também no âmbito dessa própria realidade social. Mas será que ele opera tão somente enquanto a realidade? A gente pode dizer que o direito, né, é sempre algo íncito, inerente da realidade? Será? São questões como essas que a gente passa a refletir, né, sobre essa questão da realidade e da ficção na literatura e no direito. Na literatura e no direito, para a gente estabelecer que onde a gente culmina, né, onde a gente acaba chegando ao final do nosso curso, naquilo que a gente vai chamar das ficções do direito, né? A gente poderia falar as ficções no e do direito. O direito também possui um aspecto grande ficcional, né? De que modo a gente vai observar isso? A gente vai observar através das nossas discussões, né? Através do nosso curso. Nessas 2 aulas, né, das 7 da noite às 10 da noite, né, dos dias 24 e 25, repetindo, a gente vai, portanto, né, estabelecer esse diálogo crítico, essa abordagem através de exemplos, né, repito, da literatura e do direito. Fica, portanto, o convite, né, para que participem, venham conosco, vai ser um prazer poder receber vocês virtualmente, né, para a gente estabelecer esse debate, né, até porque ao final do curso a gente tem uma proposta, né, como se fosse uma tarefa de casa, né, que é uma atividade para a conclusão do curso, em que vocês vão elaborar, produzir algo, né, no âmbito da relação direito e literatura. Portanto, fica o convite, reitero o convite, venham, eu vou ter o maior prazer em recebê-los para a gente estabelecer esse diálogo que podem ter certeza, não vai ficar no curso apenas, vai superar e muito. Noma, portanto, com direito e narrativa, diálogos entre a ficção e a realidade. Participem, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Tamo junto, a gente se vê lá.